Queridos irmãos e irmãs, reverendíssimos sacerdote, diácono, seminaristas, hoje nós encerramos o mês de maio, mês especialmente dedicado à devoção à Santíssima Virgem Maria. O mês mariano por excelência, aquele que nós chamamos mês de Maria. Antigamente, hoje, se celebrava a festa da coroação de Nossa Senhora, porque era costume em muitos lugares encerrar o mês de Maria justamente com a cerimônia da coroação. Em muitas paróquias, esse é um costume que existe mais ou menos até hoje. Ou seja, no mês de maio, se faz alguma cerimônia de coroação de Nossa Senhora. Depois da reforma do calendário litúrgico, a festa da coroação de Nossa Senhora ficou para a 8ª da festa da Assunção. Me parece um pouco mais lógico. Ela foi elevada aos céus e depois coroada. E a igreja colocou aqui, no final do mês de maio, a festa da visitação de Nossa Senhora, que nós contemplamos no segundo mistério gozoso do Santo Rosário e que é bem descrita por São Lucas no Evangelho que nós acabamos de ouvir. O texto diz: naqueles dias, Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Continua dizendo que ela entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Zacarias, como lemos no começo do Evangelho de São Lucas, era sacerdote, portanto da tribo de Levi. Portanto, ela entra numa casa sacerdotal. Cada detalhe aqui foi muito bem pensado por São Lucas. E o paralelo desse texto está justamente no capítulo 6 do segundo livro de Samuel. O texto fala sobre o translado da Arca da Aliança. E diz: Davi reuniu novamente todos os guerreiros de elite de Israel, 30.000. Ele e todo o povo que estava com ele puseram-se a caminho de Baala de Judá para fazer subir de lá a Arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome de Yahvé dos exércitos, que está sentado sobre ela entre os querubins. Transportaram a Arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab na colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Oza andava ao lado da arca e Aio andava à frente dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam diante de Yahvé com pleno entusiasmo, ao som de cantos e cítaras, harpas e pandeiros, sistros e símbolos. Vejam, Santa Isabel dirá a Nossa Senhora: a criança pulou de alegria no meu ventre, quando eu escutei a tua saudação. Aqui, Davi e toda a casa de Israel dançam diante de Yahvé com pleno entusiasmo. Quando, porém, chegaram à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca de Yahvé, segurou-a, porque os bois tropeçaram. Então Yahvé inflamou-se de ira contra Oza, Deus o feriu por causa de sua temeridade, e ele morreu ali mesmo, junto da arca de Deus. Davi entristeceu-se porque Yahvé abrira uma brecha contra Oza. E aquele lugar recebeu o nome de Fares Oza, isso é, brecha de Oza. Naquele dia, Davi sentiu
temor de Yahvé e disse: como chegará até mim a arca de Yahvé? O que Isabel fala a Maria Santíssima? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? É a mesma consideração. Por isso, Davi não quis que deslocassem a arca de Yahvé até ele, na cidade de Davi, mas desviou-a para a casa de Obed-edom, o gatita. Veja, antes, o trecho diz que transportaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab na colina, nas regiões montanhosas. O trecho de São Lucas começa dizendo: naqueles dias Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa. Por fim, diz que a arca de Yahvé ficou na casa de Obed-edom gatita durante 3 meses. E Yahvé abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E o trecho termina dizendo que Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para a sua casa. Ou seja, São Lucas escreveu a narrativa da visita de Maria a Isabel, olhando para 2 Samuel 6. Os paralelos são impressionantes. Ele vai à região montanhosa, Maria vai à região montanhosa. Ele pula diante da arca, vestido com um éfode, uma roupa sacerdotal. São João Batista, filho de Zacarias, portanto também ele, da tribo sacerdotal, pula no ventre de sua mãe. Maria fica 3 meses com Isabel, o tempo exato em que a arca fica na casa de Obed-edom. Há muitos paralelismos nesse texto. Por quê? O que São Lucas está querendo nos dizer aqui? Lucas está querendo nos dizer que Maria é a arca da nova aliança. E essa ideia não era uma ideia apenas da comunidade de São Lucas. E nós o vemos claramente no livro do Apocalipse. O Apocalipse de São João. No final do capítulo 11, o texto diz, logo depois do anúncio da 7ª trombeta: abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no santuário a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Então apareceu no céu, também no céu, um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dor, atormentada pelo trabalho de parto. Versículo 5: e ela deu à luz um filho varão, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro, mas o filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Aqui aparece a arca da aliança, e como numa sobreposição de imagens aparece um outro sinal, um grande sinal: a mulher vestida de sol, grávida para dar à luz daquele que vai reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é essa mulher? Essa mulher, os padres da igreja interpretavam que era a igreja. E de fato, a igreja está vestida de sol porque a vida do Cristo está nela pela graça. A igreja tem a lua debaixo dos pés porque a instabilidade da criação está dominada pela força da fé.
Ela tem uma coroa de 12 estrelas porque ela tem a doutrina dos 12 apóstolos sobre a sua mente. E ela continuamente gera Cristo em meio a dores de parto, ou seja, por meio do labor da meditação, pelo qual a palavra é gerada em nós e essa mesma palavra é compartilhada. Porém, nós não podemos sonegar a semelhança que esta figura tem com a mãe de Cristo, com a Santíssima Virgem, sobretudo quando nós pegamos o paralelo de São Lucas e o colocamos diante desse texto. Por quê? De fato, ela é a arca da nova aliança. Ela tem em suas entranhas não mais o maná, como havia na arca da velha aliança, não mais o cajado de Arão, não mais a tábua dos 10 mandamentos. O que ela tem dentro de si é Cristo. Cristo é a palavra eterna do Pai. É a lei eterna que vem ao nosso encontro. Cristo é o pão vivo descido do céu. É o novo maná que veio para saciar a nossa fome. Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, que não é mais sacerdote segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ela traz Cristo no seu ventre, e portanto, ela sim é a arca da nova aliança. E aqui, nesse texto, essa mulher, toda revestida de glória e graça, toda resplandecente de beleza, coroada de 12 estrelas, é a mesma que aparece no Apocalipse. Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, é uma imagem perfeita da igreja. É lindo observar isso, por exemplo, quando ao invés de antagonizar esses princípios, colocando Nossa Senhora de um lado e a igreja do outro, nós percebemos que ela é a imagem mais perfeita e acabada da igreja. Ela é a obra-prima de Deus. Ela é, portanto, aquela que, preparada pelo Altíssimo para ser a doadora da humanidade do Verbo encarnado, é posta diante dos nossos olhos como um modelo de fidelidade, de santidade, de graça, de esplendor, de fé, de beleza, de todas as virtudes. Exatamente porque Maria é tudo isso. Ela é capaz de ser instrumento de Deus para realizar aquilo que esse texto da visitação nos apresenta de modo tão estrondoso. O texto continua dizendo: naqueles dias Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou de alegria em seu ventre. Imagem de Davi pulando diante da arca. Mas o texto diz: Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isso é grandioso porque, quando nós vemos a cena anterior, que é a cena da Anunciação, o anjo a saúda: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E depois lhe disse: conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E mais embaixo: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Quando ela dá o seu consentimento
e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, naquele instante se cumpre a palavra do arcanjo, o Espírito Santo virá sobre ti. O anjo tinha dito que ela é cheia de graça. Se ela é cheia de graça, antes mesmo de conceber a Cristo, isso significa que Deus a tinha enchido do Espírito Santo desde o seu nascimento. Porém, no instante mesmo em que ela é tornada mãe de Deus, em que ela concebe o Verbo encarnado em seu ventre, naquele instante mesmo, acontece como um transbordamento daquilo que já estava dado como pleno. É como se o mar se extravasasse a si mesmo, se transbordasse de si mesmo, e ela recebe uma segunda efusão do Espírito Santo. Por quê? Ao ouvir a saudação de Maria, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Por um motivo simples. Porque ela tinha o Espírito Santo desde o momento em que concebera o Filho de Deus em seu ventre, de maneira transbordante, saindo de dentro dela como fonte de água viva. Quando ela chega em casa de Isabel e diz: Shalom, Isabel é batizada no Espírito Santo. Quando ela entra em casa de Isabel e a cumprimenta, Isabel fica tomada pelo Espírito Santo, pelo espírito de profecia. Ela abre a sua boca e, cheia do Espírito Santo, diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Reparem, irmãos, o que São Lucas nos está dizendo aqui. Ele está dizendo que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e proclamou e profetizou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas escuta, isso não parece estranho? Porque como o Espírito Santo iria fazer Isabel bendizer primeiro a Maria e depois a Cristo? Não sei se vocês já repararam nisso. Cheia do Espírito Santo, Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, é o Espírito Santo que faz Isabel bendizer primeiro a Maria e depois a Cristo. Por que é importante nós dizermos isso? Porque, lamentavelmente, os nossos irmãos separados colocam nas pessoas uma espécie de medo de invocar Nossa Senhora. Eles dizem que quando nós temos devoção a Nossa Senhora, nós estamos retirando a glória de Cristo, nós estamos diminuindo a glória de Jesus, nós estamos cometendo um pecado de diminuir a glória que se deveria dar a Cristo e dando-a a Maria. Porém, vejam, Isabel, cheia do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, não tem esse tipo de medo, não tem esse tipo de temor. Isabel, cheia do Espírito Santo, simplesmente diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Porque ela sabe que quando ela bendiz Maria, o que ela está fazendo é bendizer Cristo também. Bendizer Maria não é outra coisa do que bendizer Cristo.
Entenda uma coisa, não existe concorrência entre Jesus e Maria. Ela é a mãe, ele é o filho. E ela quem ela é por causa dele. Ela é quem ela é por ser mãe dele. Por isso eu posso dizer a você, se você tem medo no seu coração, se alguém colocou no seu coração algum tipo de receio, algum tipo de escrúpulo, e você fica aí ainda católico, com medo de rezar a Nossa Senhora, com medo de repetir essas palavras da Escritura, inspiradas pelo Espírito Santo, hoje eu quero que Deus arranque do teu coração esse medo de Maria. Eu quero que Deus arranque do teu coração esse medo que te separa de quem ela é e de quem Cristo é. Não tenha medo de Maria. Não tenha esse escrúpulo no seu coração. Não há divisão entre os dois. Não há competição entre os dois. E a maior prova disso é o que vem depois. Quando Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. O que Maria diz? Qual é a resposta de Maria? A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Você bendiz Maria, e Maria bendiz a Deus. Mas a bendição que Maria faz a Deus, vale mais para Deus do que a bendição que você faz de Maria. E por isso, quando você bendiz Maria, ela está bendizendo a Deus em teu nome, porque a bendição de Deus na boca dela vale mais do que a bendição de Deus na tua boca. Não tenha medo de bendizer Maria Santíssima, de chamá-la de bem-aventurada, de repetir muitas vezes, como nós repetimos o Santo Rosário: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, porque quem disse isso foi o Espírito Santo na boca de Isabel. E se alguém diz o contrário disso, não pode estar sendo conduzido pelo Espírito Santo, mas está sendo conduzido pelo espírito maligno. É muito simples. Queridos, se nós vamos ao Apocalipse de São João, nós vemos o quê? Ainda no capítulo 12, apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu: um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Porque o poderoso fez em mim grandes coisas, e santo é o seu nome. Eu só posso entender que ela é bendita entre todas as mulheres, porque quem fez grandes coisas nela é o Onipotente. No Sermão da Montanha, segundo São Mateus, Jesus diz que não se esconde uma lâmpada debaixo do alqueire, e nem se esconde uma cidade debaixo de uma montanha. E conclui Jesus: assim, vós não escondais. Vou pegar até o trecho mesmo e ler, porque é um trecho muito importante. Está lá em Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre a montanha não pode ficar escondida, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre o candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é o seguinte:
Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus não disse assim, esconda a lâmpada, esconde a cidade, para você não roubar a glória de Deus. Ele não diz isso. Ele diz, coloque a lâmpada no candelabro. A cidade tem que ficar acima do monte. Maria subiu à região montanhosa. Não serei eu que irei escondê-la. Porque olhando as maravilhas que Deus fez nela, tudo o que nós fazemos é glorificar o Pai que está nos céus, que foi capaz de fazer uma criatura tão santa, tão pura, tão imaculada como ela. Dizia São Boaventura que Deus poderia ter criado um mundo melhor, mas Ele não poderia ter criado uma Maria melhor, porque Ele a criou para ser mãe do seu Filho encarnado. As grandezas de Maria, as glórias de Maria, recaem sobre Deus. Esse mistério é grande, e todo católico bem instruído o conhece, o entende, o aprecia e o ama. Você quer receber... Sabe por que muitas pessoas têm... vida? Você quer acolhê-la no seu coração? Não importa onde você esteja. Ela entra. É só você dar livre acesso, é só você perder o medo, perca o medo de Maria. Meu irmãozinho que está se tornando católico agora, que está se convertendo. Você, minha irmãzinha que está chegando na igreja. E que ainda tem algum escrúpulo, alguma barreira, eu fico com pena. Uma vez um irmãozinho separado me disse, padre, me manda qualquer coisa. Ficar soletrando sua chave Pix está meio fora de moda. Bora simplificar? Com a Infinity Pay você recebe pagamentos... Coisa só... Estava o tempo todo ali, em bloqueio, com medo de estar ofendendo a Deus. Não pense assim. Pois foi o próprio Deus que a fez tão grande. Foi o próprio Deus que fez nela tantas maravilhas para mostrar a santidade do nome dEle. E ela não rouba glória nenhuma de Deus, porque ela está com as mãos levantadas para o seu trono, dizendo, a minha alma engrandece o Senhor. E o meu espírito exulta de alegria em Deus. É Ele, a fonte de toda a perfeição e de toda a santidade. Assim como a Arca da Aliança não afastava os israelitas de Deus, não é Maria Santíssima que nos afastará daquele de quem ela diz, fazei tudo o que Ele vos disser. Não é ela que nos separará do Deus em quem a sua alma exulta de alegria e o seu espírito transborda em louvor e adoração. Que ela nos ensine a amar a Deus, pois abaixo do coração sagrado de Jesus Cristo, que nós celebraremos daqui a uma semana, nenhum coração o amou tanto quanto o coração imaculado de Maria.